Um estado alterado de consciência é uma configuração de consciência que difere significativamente da linha considerada normal. No entanto, não é o próprio estado cerebral que constitui um estado alterado de consciência. O estado de consciência é uma questão objetiva, mas não deve ser equiparado a uma leitura de ressonância magnética. Caso contrário, acabaríamos contando coisas como espirros, tosses, sono, estado de coma, pensar na cor vermelha e estar mortos como estados alterados de consciência. As leituras do estado cerebral revelam atividade cerebral ou inatividade, mas não são uma boa medida para medir os estados alterados de consciência. Ondas alfa, por exemplo, foram identificados como sendo estado alterado de consciência, mas geralmente medem a falta de processamento visual e falta de foco, embora às vezes eles meçam um estado conhecido como a zona ou o estado de fluxo. Este último estado é experimentado por alguns atletas e jogadores de videogame que seguem no piloto automático. Muitos pensam que o estado hipnótico é um estado alterado de consciência. Esse estado certamente muitas vezes se assemelha a um, mas é duvidoso que seja verdadeiramente um estado alterado de consciência. O estado de uma pessoa hipnotizada se assemelha muito a certos estados de pessoas sob efeitos amnésicos que podem ser manifestados somente pela apresentação de certas palavras. Mais tarde, essas pessoas não têm nenhuma lembrança consciente de terem sido expostas a essas palavras, mas elas dão evidência de memória implícita dessas palavras. No entanto, é duvidoso que a amnésia deva ser considerada um estado alterado de consciência. Há pouca evidência de que os estados alterados de consciência possam transportar alguém para um transcendente reino de consciência ou verdade superior, como sustentam os parapsicólogos Charles Tart e Raymond Moody. Mas há uma ampla evidência de que alguns estados alterados de consciência trazem sentimentos extremamente agradáveis e podem afetar profundamente a personalidade. Algumas experiências religiosas, por exemplo, são descritas como proporcionando uma sensação muito agradável de uma presença supostamente divina e sentimento de unidade, interrelação e significado de todas as coisas. Drogas como o LSD e a mescalina podem induzir sentimentos semelhantes. Alguns pacientes que sofrem de epilepsia do lobo temporal podem interpretar sua doença como êxtase do lobo temporal, uma vez que os deixa com a sensação de estarem unidos a um Deus. Michael Persinger, pesquisador de neurociência cognitiva da Universidade Laurentian em Sudbury, Ontário, Canadá, afirma que ele induziu sentimentos associados ao misticismo e à abdução alienígena, estimulando os lobos frontais com pulsos magnéticos. No entanto, é duvidoso que isso tenha realmente ocorrido. Dr. Olaf Blank do Hospital Universitário de Genebra, na Suíça, descobriu que estimular eletricamente o giro angular direito, localizado na junção dos lobos temporal e parietal, desencadeiam gatilhos de experiências fora do corpo. Per Grankist, da Universidade de Uppsala, descobriu que a exposição dos lobos temporais em campos magnéticos fracos não tiveram efeitos discerníveis. 2 dos 3 participantes do estudo sueco que relataram fortes experiências espirituais durante o estudo pertenciam ao grupo de controle, assim como 11 dos 22 que relataram experiências sutis. Persinger argumentou que a replicação falhou porque os pulsos magnéticos não tinham sido fortes o suficiente ou dados durante um período longo o suficiente, o que parece absurdo, dado que tantos indivíduos nos grupos de controle experimental relataram efeitos fortes ou sutis. Em um assunto relacionado, o Dr. Stuart Meloy, um anestesiologista e especialista em dor em Winston-Salem, Carolina do Norte, estava testando seu alívio da dor em um paciente quando ele acidentalmente descobriu que estimulando eletricamente a coluna vertebral de uma mulher, ele poderia induzi-la ao orgasmo. Seriam os estados cerebrais que provocam os sentimentos de misticismo no êxtase religioso, o epiléptico, aquele que está em uma viagem de LSD e o que está em êxtase com eletrodos ligados ao seu crânio, causados por um Deus? Talvez, mas, se assim for, não há como descobrir. Muito provavelmente, no entanto, os mecanismos que desencadeiam esses sentimentos são completamente naturais. Eles podem ser um agradável efeito colateral oriundo de alguma adaptação evolutiva, mas ainda não sabemos por que tais estados cerebrais são desencadeados.
E embora seja extremamente interessante a descoberta de que as experiências religiosas podem ser induzidas por doenças, eletrodos e pelas drogas, dificilmente parece uma razão convincente para acreditar em um Deus. Embora possa ser uma razão convincente para tomar drogas, para não procurar tratamento, ou para usar um estimulador eletromagnético transcraniano e esperar por resultados do orgasmatron do Dr. Stuart Malloy como personagem de Woody Allen em Sleeper. As religiões identificam o estado ideal como um estado alterado de consciência, perder o corpo e a percepção de si mesmo, unindo-se a algum hipotético tipo de ser divino e sentindo prazer estático. Nesse sentido, buscar um estado alterado de consciência é procurar matar seu senso de si mesmo enquanto desfruta do orgasmo final. Por favor, inscreva-se no canal. Aperte o sininho para receber as notificações e compartilhe os links dos vídeos nas redes sociais.